Olá, povo lindo do meu canal, tudo bem com vocês? Então hoje nós temos um convidado, esse é o Kaique, meu filho, para quem não conhece. Ele tá com 10 anos e hoje ele vai ser o entrevistado. Então o tema de hoje é sobre a escola, sobre como tá sendo, o que tem de diferente. E a gente vai ouvir não só a minha versão enquanto mãe, mas das palavras dele, como tem sido. Quando eu estava aí do outro lado, eu sentia falta desse tipo de vídeo. Eu via muito as mães dizendo, olha, fiz matrícula, consegui, peguei um computador e é melhor do que no Brasil. Mas poucas pessoas deixam a criança dizer, contam em detalhes, até porque a gente não pode gravar vídeo dentro de escola, é muito difícil, tá mostrando outras pessoas e criança, né? Então eu preparei algumas perguntas e eu vou entrevistar ele agora, deixar ele dizer. Espero que você seja bem breve com as respostas e tudo. E claro e objetivo para que as pessoas do outro lado possam nos entender. Então vamos lá. Como era a sua escola lá no Brasil, Kaique? Onde você estudava? Qual era a cidade? Minha escola era a Escola Estadual Visconde de Caeté. Era uma escola bem legal e bem grande. Ela ficava no centro de Esmeraldas. Que é em Minas Gerais, interior de Minas Gerais. A escola em si, ela tinha um andar, tinha dois, para o pessoal imaginar mais ou menos como era a estrutura da escola. Ela tinha 2 andares e era bem grande. Imagina um retângulo bem enorme. A escola era tipo 2 retângulos bem grandes. E lá tinha quadra para vocês fazerem esportes, Quadra. educação física. Educação física tinha E era quadra, não, coberta ou era aberta? aberta. Então vocês faziam tipo no sol, se Sim, chovia, fazia em outro lugar. E era sim, isso? é. E o pátio da escola era coberto, era descoberto? Descoberto. Uhum. E a escola oferecia para vocês merenda ou tinha que levar de casa? Como é que era? Na verdade, dava merenda, só que quem quisesse levava de casa. Uhum. Qual ano você fez lá? Eu finalizei o 4º ano. Pois é. Então esse ano, como a gente ia vir em abril, eu não mandei ele para a escola. Porque lá no Brasil as aulas iam iniciar em fevereiro, depois tinha recesso de carnaval. Então eu pensei, eu ainda preciso vender tudo e mudar para minha mãe, para casa da minha mãe nos nossos últimos dias. Então não valia a pena ele ir para a escola fazer um mês de aula. Então eu já fui, peguei a transferência, o histórico dele, tem aí também dizendo o que é necessário trazer. E peguei essa transferência, então ele não começou nenhum dia de quinta série no Brasil, né? Ele já pegou a transferência para aqui. Qual era a sua matéria favorita no Brasil? No Brasil, eu tinha mais de uma. Matemática, eu adorava fazer continha. Também gostava muito de educação física, porque a gente fazia várias brincadeiras, tipo pega bandeira, rouba bandeira na verdade. Fazia pega-pega, várias Fala um pouquinho mais alto, brincadeiras. tá? Beleza, então essas eram as matérias favoritas, educação física e matemática. Continua sendo agora na nova escola? Não, na nova escola, na verdade, minhas favoritas são matemática, um pouco mais por causa da professora, que a professora é muito legal. Fala E mais alto. a outra matéria que preferida é a de educação física, porque diferente da escola do Brasil, aqui em Portugal tem uma quadra enorme, praticamente metade de uma quadra real de futebol, muito gigante. Tem até jogos com outras escolas lá. Então, você disse que lá era matemática e educação física. E aqui também você disse matemática e educação física. Sim. Então, continua sendo as mesmas. É. E aí você chegou aqui e ficou sem escola, né? Porque a gente fez a matrícula e não estava conseguindo vaga. Então, nós ficamos 11 dias no hotel e mais uma semana aqui sem aula, né? Totalizando 21 dias. E aí, como é que foi pra você ficar sem aula? Você tava achando bom, achando ruim? Seja sincero. Tava legal ficar ali quietinho no meu canto, deitado. E o que você ficava fazendo nesse tempo livre? Nesse tempo livre, né, eu ficava vendo os desenhos que passava, bem legal, vendo um pouco mais da dublagem portuguesa e jogando no celular. E tirando disso, tava comigo atrás de documento. Então, os tempos livres, ele também tava gostando muito de brincar nos parques, que aqui também tem bastante. Nos balanços.
Então foi isso. E aí eles ligaram e né, você foi aprovado para estudar lá em Guautá, que é um outro bairro aqui próximo. Então, o primeiro dia de aula, na véspera você ficou ansioso, dormiu direito, ficou sonhando, como é que você ficou, você lembra? Ah, no primeiro dia, antes do primeiro dia, na verdade eu fiquei bem tipo, não, como é que vai ser? Não, como é que será? Será que os professores vão ser tipo, respirou, vai pra direção, você atrapalhou minha aula. Eu fiquei meio tipo, como que vai ser? Mas uma expectativa ruim, achando É, que a professora ia ser ruim, os amigos iam ser ruim, tudo ia ser ruim. sim. E eu me lembro também que ele falava muito assim, mãe, será que eu vou entender o que eles vão dizer? Mãe, será que, tipo, se eu perguntar, eles vão responder? E se, e se? Então eu percebi que ele estava ansioso mais pro negativo, pro medo, do que ansioso de, nó, que legal, vou ir pra escola. E aí pronto, aí a gente acordou, você se arrumou, preparei seu lanche, aí a gente pegou o Uber e foi pra escola. E aí como é que foi? Aí a gente chegou lá, ficou sentado esperando até que a professora, que aqui se diz diretora de turma, é como se fosse uma madrinha da classe. Ela percebeu a gente sentado e falou: ah, você é o Kaique, do quinto E? Aí eu disse que sim, ela se apresentou e falou: olha, vamos comigo, eu não vou dar aula lá agora, mas vou deixar você na sua sala. E aí, mãe, você pode voltar para buscá-lo 12h55, tá bem? Aí eu falei: tudo bem. E aí ele foi com ela. E aí como é que foi? Nesse pedaço que eu não pude ver. Conta pro É, pessoal. ela me levou, a gente passou, tipo, aqui tem entrada, a gente passou por um corredor, subiu umas escadas e virou à direita. Seguiu um corredor, na primeira sala lá, ficou, tipo, aqui a porta, aí ficou ela e uma outra professora falando, de uma diferente para outra. Eu tava, tipo, tampado da classe. Aí quando eu botei minha cabeça para fora, todo mundo... Aluno novo chegou! Olha, galera, ele chegou, finalmente! Pensamos que você não ia vir. Eu fiquei tipo, como assim? Uai, como assim? Eu faltei tipo 2, 3 dias. Eles estão, ele voltou finalmente. Mas E foi muito aí legal. tinha vários lugares, você escolheu, a professora te orientou, você foi e sentou, como é que foi? Não, eu cheguei, fiquei ali dando uns oi pra galera. Aí a professora falou assim, senta lá com o Enzo. Só que ela não falou, ela apontou, falou, senta com o Enzo. Olhei Cri, assim. cri. É. Aí ela, vai lá, senta com o Enzo. Aí o Enzo fez assim, fui lá, sentei. E você continua sentando com ele ou cada dia com uma pessoa diferente? Mais ou menos, mais na aula de matemática, mais da aula de matemática que eu Uhum. sentava. Então, pessoal, ele tá dizendo aí que ele faltou por quê? A gente fez a matrícula, eu fui na escola uma semana depois, me disseram que ainda não tinha vaga, e a gente tem 5 opções de escola. A primeira opção é essa escola onde eu estava, onde eu fiz a matrícula, que é aqui na esquina de casa. Então eles me disseram, olha, aqui não tem vaga, passou para a segunda opção. A segunda opção não tem vaga, passou para a terceira opção. A terceira opção não tem vaga, tá na quarta. Pelos dias que tá lá, vai pra quinta. Então, semana que vem você liga na quinta e pergunta se por acaso tem vaga. Como para ele é obrigatório, eu acredito que vai ter. Se de tudo não tiver, a senhora retorna aqui em julho para fazer a matrícula dele para setembro. Então, eu disse que tudo bem. E aí, quando foi na segunda-feira, me ligaram. Falou, olha, a gente tá ligando aqui de Guautá, sendo que Guautá era a terceira opção. E, teoricamente, era para estar na quinta. Então, não sei o que aconteceu. Mas me disseram que a quinta-feira tinha saído a vaga para ele não foi na aula. Na sexta eles tentaram contactar comigo, mas eu estava fazendo uma portabilidade de operador aqui de telefonia, então eles não conseguiram. E me ligaram na segunda, que foi quando me disseram que ele estava faltando já 3 dias, que ele fosse o dia seguinte, então ele foi na terça. E parece que estava dizendo o nome dele na lista de chamada na sala, como ele não respondia, né? Todo mundo criou aquela expectativa. Ué, e esse Kaique que não aparece? Então, quando ele apareceu, todo mundo ficou bem feliz. Então, esse foi o primeiro dia de aula dele. Eu fui buscar, a gente voltou de ônibus mesmo para ele ver como que seria. E já no segundo dia ele foi sozinho. Então, conta aí como é que foi no primeiro dia sozinho. Eu fui até o ponto com ele, coloquei ele dentro do ônibus. Aqui existe o passe
a escola me mandou uma declaração, onde eu tirei uma foto, levei o passaporte, esse documento, a empresa de ônibus e eles fizeram o cartão. Mas isso demorou uma semana para poder acontecer. Então, a passagem é 1,55. Acho que ele pagou só uma vez. As outras todas eles falavam: você não tem o passe? Não, minha mãe tá fazendo. Ah, então pode entrar e sentar, tanto na ida quanto na volta. E aí ele foi sozinho. Foi legal, é tranquilo, dá medo, como é que é? Ah, na primeira vez foi meio tipo, nossa, meu Deus, estou andando de ônibus, como assim? E ele rapidamente descobriu que dentro do ônibus tinha um Wi-Fi. Sim. No terceiro, quarto dia eu descobri. Não sei o que deu no meu olho, tinha uma placa enorme escrito Wi-Fi grátis. Não sei como é que eu não vi. Eu olhei assim pro lado, tava assim, E aí ele começou a me mandar a localização, que facilitou bastante, que eu já via. Aí que é o próximo ponto. Ou quando ele pegava de volta, eu já corria no ponto para recebê-lo. E depois ele já começou de fato a ir mesmo, sair daqui de casa e ir pro ponto, pegar o ônibus sozinho e voltar. Já se perdeu nesses dias? Já, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro, eu tava indo, como era tipo no segundo ou no terceiro, não me lembro bem, eu tava indo sozinho e tal, tranquilo. Só que nesse dia eu saí correndo da escola, porque que a escola, você atravessa a rua, vira, passa por outra escola, vai beirando a escola até o ponto. Gente, Nessa, não é tão longe assim. Da mais ou escola menos. você enxerga, você atravessa. Desce a ruinha que beira essa escola que ele tá dizendo já é o ponto. Na ida ele para do outro lado, atravessa e sobe. Na volta ele só atravessa aqui, desce e já é o ponto. O que aconteceu? No dia seguinte, que foi o primeiro dia que ele foi sozinho, ele disse que entrou no ônibus. E eu falei pra ele, olha, tá tendo um evento aqui de faculdade, dizem que as duas vão fechar essa rua. Ou seja, falta 5 minutos. Se você tá aí chegando no shopping, acho que dá tempo do ônibus virar e vir. Se caso o ônibus virar e não vir, você continuar na avenida, dá sinal e desce. O que ele fez? Desceu lá no shopping. E aí o telefone dele tava bloqueado, porque ele bloqueou o PIN do chip. Eu não conseguia contato, mas a última localização foi lá. De fato, o ônibus passou. Eu falei, Kaique, Kaique. Ninguém respondeu, todo mundo olhando com aquela cara de ué, o que essa mulher doida tá falando? E aí meu telefone tocou, era ele. Mãe, pedi aqui o telefone do policial no shopping, tô te ligando, pra te falar que eu tô aqui. Como o shopping também é perto, eu pedi que ele atravessasse a passarela, que eu ia encontrar com ele do lado de cá. Então foi isso que aconteceu, por isso que ele se perdeu, porque ele na verdade ele desceu no ponto errado. No outro dia, um outro dia da semana seguinte, ele pegou esse ônibus, eu acho que o ônibus descarregou no meio do caminho, próximo da Universidade do Minho. Deixa eu explicar. A gente tava, tipo, deixa eu ver, a uns 30 metros da escola, ou um pouquinho mais. Aí o ônibus meio que bateu em alguma coisa. Eu tava sentado na frente, assim, ó. O ônibus tava indo, fez tum! Aí todo mundo, ué, como? Olhou assim pra trás. Aí o motorista já saiu, olhou, o que aconteceu? Aí todo mundo foi lá fora. Aí ele saiu, olhou, não sei, acho que estourou um pneu, alguma coisa assim. Aí ele já falou, desce, desce todo mundo. Aí a gente foi descendo, ele já chamou outro ônibus. O outro ônibus já foi chegando, nós todo mundo correndo pro outro ponto. Aí nós entramos no outro ônibus. Aí o ônibus deixou praticamente que atrás da escola. Só que é um pouco longe, tipo 40, 50. Eu fui descendo. Aí eu acompanhei uma menina, uma mulher e as duas filhas dela. Aí eu fui seguindo com ela, seguindo. Aí depois que tava, tipo, no meio do caminho, eu falei, vocês estão indo pra escola básica de Guautá? Sim, sim, é isso mesmo. Aí eu continuei acompanhando, nós passamos num matagal lá. Aí a gente chegou meio que na ruazinha da escola. Só que eu não tinha visto a escola. Aí eu segui, quando eu olhei pra menina que tava subindo a escada da escola, ela falou, acho que a básica é lá pra lá. Aí quando eu olhei direito, era a escola. Eu falei, é essa mesmo. Aí segui, subi lá e é isso. Então assim, acontece, né? Faz parte. Material, Kaique, que material diferente que aqui usa que no Brasil não usava? Material Matemática, o que usa de diferente? Matemática usa o compasso, que a gente não tá usando ainda. Caneta também em todas as matérias.
Aula de música, o que precisa? Aula de música, o caderno de música para anotar as notas e tal. Tem que levar instrumento ou é da escola? Como é que é? Não, você tem que comprar. Só que como eu entrei no final do ano praticamente, um mês para acabar, aí já acabou para vender. Então meio que não tem jeito de eu comprar. E Só o aluno caderno. escolhe ou a professora que manda? Que instrumento que é? Como é que funciona? Cada um tem um? Cada um. Na verdade, todos nesse negócio do quinto, eu acho, como eu não consegui ver como que escolhe, eu acho que a professora deve falar assim, tipo, nesse ano vai ter isso, comprem até mês que vem. Aí todo mundo compra, aí começa a aprender sobre o instrumento. E o instrumento desse ano é o quê? É flauta. Então, na aula de música, todos os alunos têm uma flauta. 90% sempre esquece. Aí fica tipo 3 com a flauta, o resto tudo assim parado, olhando. Na educação física, que material que tem de diferente? Tem a bolsa, que você tem que levar na bolsa roupa, tipo blusa, bermuda. Quem quiser cueca também. Tem que levar meia, tem que levar sapato pra você vestir, colocar lá também. Quem quiser tomar banho lá, leva um perfuminho, um condicionador, um shampoo, sei lá. E para educação física também tem que levar uma toalha, que no final de tudo joga a toalha no chão, deita e faz o exercício, tipo abdominal, ponte, esses negócios assim. E lembrando que realmente é obrigatório levar. Porque a professora dele estava de Covid, então não estava tendo. Essa semana um amigo dele disse, olha, não esquece de levar a toalha, roupa e uma sapatilha. Eu falei, sapatilha? Sapatilha é tênis de corrida. E eu pensei, gente, no Brasil tem educação física, ninguém troca de tênis, né? Então eu falei pra ele, levar as roupas e a toalha pra ir na mochila, pra você não levar outro negócio com tênis. E quando chegou lá, a professora tava bem, ela foi dar aula e ela exigiu. Então ele foi, pediu, eu até comprei ontem, pega lá pra gente mostrar o pessoal. Então eu comprei ontem lá no shopping essa mochila aqui pra ele. Foi na loja Zone Sport. Foi 10 euros essa mochila, que é da marca da própria loja. Lá é como se fosse a Centauro aí do Brasil. Bem grande. E comprei essa outra bolsa para ele levar as coisas para aula de esporte. Então ela pode ser carregada assim, ou também tem a alça. Porque aqui eu vejo as crianças assim, atravessa a bolsa de educação física e põe a mochila. Isso é nos dias que tem a aula. E a aula de educação física aqui se chama desportivo. Então tem essa bolsa que ele tem que levar. E no dia da aula de artes tem os materiais da aula de artes. Pega por favor pra gente mostrar. Essa pasta aqui é enorme. Aí aqui dentro tem os materiais dele de artes, que são folhas, tamanho A4 e uma folha maior. Acho que é A3 e A4. Deixa eu mostrar pra vocês. Canetinha, caneta, lápis aquarela, giz de cera, a folha e a outra folha. Isso ele leva no dia da aula de artes. Então, gente, é bem diferente do Brasil. E assim, é tudo muito novo, né? Tem apenas 2 semanas do dia que eu tô gravando esse vídeo, que ele tá indo pra escola. Livro também ele usa, depois no fim do ano devolve pro governo. Vamos acelerar que o vídeo tá ficando longo. Então, de diferente na escola de material, são isso que a gente acabou de dizer. Relação à merenda, o Kaique fica na escola somente na quinta o dia todo. Não sei se aqui todo o quinto ano é assim, se é só na escola dele. Eu ouvi dizer que, de um modo geral, Portugal tá sem professor, porque a grande maioria é idoso e tá afastado por Covid, para não ter risco de contaminação. Com isso, as crianças não estão ficando todo dia, o dia todo, pela redução de professor. Então, na escola do Kaique, esse ano, ele tá ficando só na quinta-feira, o dia inteiro. Os outros dias, eles não dão merenda. Ele tem uma pausa, e essa pausa ele come coisas que ele leva de casa. Então, eu preparo um sanduíche natural, um biscoito, um suco, uma água, fruta, e ele leva isso e come. Na quinta-feira tem o almoço. A refeição tem que ser um dia antes reservada, dizer que ele vai comer na escola. Eles servem a sopa, o almoço, suco e fruta, não é isso? Sim.
E aí, se você não reserva um dia antes, você tem que pagar uma multa, que é uma taxa a mais da comida. E também tem gelatina pra você comer, se quiser. Eu pensava que era vinagre pra jogar na salada, mas não é não. Então, a comida lá na escola dele, também não sei se é geral, é R$ 1,40 a refeição. Se a pessoa tiver escalão, se o escalão for médio, 70 centavos, 70 cêntimos. Se o escalão for de pessoa que ganha nada, é zero. Por enquanto, a gente não tem escalão, porque para isso tem que ter residência ou pedir o abono da família. Como o Douglas recebe seguro-desemprego, porque ele, né, foi mandado embora, a gente ainda não pode pedir o abono da família, porque um dos requerimentos é uma declaração de que você não tem nada do governo do Brasil. Então, por hora, a gente não pode fazer isso. Se ele não quiser comer na escola, ele não precisa. Quem mora perto pode ir em casa, porque aí nesse dia a aula entra 8h05, sai meio-dia e 55, retorna às 2h. Então, nesse meio tempo, a criança pode ir em casa comer. Como a gente mora longe, eu opto por mandar para ele comer lá. Aí tem um cartão, esse cartão ele é recarregável e vai descontando, porque eles não têm como levar dinheiro. Sempre tem que pôr o crédito nesse cartão. Precisa de material na escola, tem que ter crédito no cartão. Tudo é com esse cartão. E também uma coisa que eu esqueci de falar é se você também tem que reservar sua senha um ou mais dias É o antes que eu acabei do de dizer, negócio. tem que reservar o almoço antes, E, senão paga e, multa. é, Acho que é 30 centavos a mais. sim. Aulas de diferente. Ele tem aqui aulas de tecnologia. Tecnologia faz o quê? É igual artes. É tipo artes, né? Tecnologia. Tecnologia é TIC. É TIC. TIC. Você tem que fazer alguns trabalhos no computador. Mas não é educação tecnológica, não. Então faz computador e coisas como se fosse construção de coisas. Sim. Então não é arte, você constrói coisas. É Mais ou tecnologia nesse menos. sentido. Aula de música também, que é diferente, que no Brasil não tem. A educação física é um pouco diferente, mas tem, então não vamos colocar a educação física. Então ele tem de diferente aula de música, aula de tecnologia TIC. e tem também de diferente. Artes. Não, artes no Brasil também tem. É diferente, mas tem artes. Inglês. Inglês também no Brasil ele não tinha e aqui também ele tem. E a aula é bem puxada, né? Eles falam também tem a aula de mural, que é sobre, tipo, educação religiosa. Ensino religioso. Sim. Então ele tem essas matérias de diferente que ele não tinha no Brasil. Provas. Aqui eles têm um caderno específico que você compra na escola que anota todas as provas. Posso pegar? Acho que não precisa. É uma caderneta, ela já vem com os impressos, você anota ali os dias de prova. Ele já fez uma prova de inglês, ele disse que foi bem tenso, que a professora pôs um áudio em inglês e entregou a prova. Deixa eu explicar, foi tipo, um cara, pelo que eu entendi, foi um cara falando com uma moça. Aí você tinha que acertar quem que era o certo. Aí eles falavam características da pessoa e você tinha que marcar o X na pessoa. Tipo, este homem é sem cabelo e usa uma gravata grande. Aí você tinha que marcar o X na pessoa. Só que eu não entendi nada. Pelo que eu entendi, só foi o primeiro, só que já tava marcado. Que era tipo, Carol, long, aí. Que tipo, Carol tem um cabelo bem longo, mais ou menos isso. E ele sabe um pouco de inglês porque eu comprei um curso para ele online no Brasil, mas era um curso adulto, então ele aprendeu, ele começou esse curso, a gente mudou, e também pelos jogos online. Então uma coisa ou outra solta, palavra solta, ele entende, ele não entende formulação de frase. Mas pronto, não vai valer nota porque ele tá lá mesmo porque não pode ficar em casa, né? Então, ano que vem não, em setembro eu acredito que como ele vai começar do 0 ao 5º ano, imagina, ele não viu nada do 5º, ele tá fazendo o fim do 5º para iniciar depois de novo. Então, assim, é meio complicado. Amigos. Quem são seus amigos? Português, brasileiro, mais ou menos, misturado? Seja rápido. A maioria são brasileiros. Eu devo ter pelo menos uns 5 amigos brasileiros e 2, 3 portugueses. Na sua sala tem mais homens, mais mulher, mesma coisa? De homens tem um a mais do que de mulher. E tem outras pessoas que não é daqui, de Portugal, sem ser brasileiro? Tipo haitiano, africano, angolano? Tem um que é francês, que eu descobri há poucos dias.
que a professora tava falando, tipo, aqui na sala tem alguns brasileiros, um francês. Eu fiquei tipo, como assim um francês? Aí ela apontou pro menino que sempre vai com pochete. Eu fiquei, como assim um francês? Uai. Mas ele fala português de Portugal? Sim, ele já tá bem fluente em português de Portugal. Uhum. Então, nos dias a dia, para a rotina da escola, ele dorme em torno de 9, 10 da noite. Ele levanta 6 e pouca junto com o Douglas, toma café, se arruma. 7 horas o celular desperta de novo. É a hora que ele pega a mochila e desce para pegar o ônibus. Ele já deixa tudo arrumado de véspera, de mochila. Então ele vai para a escola, o ônibus passa, se não me engano, acho que 7h20. 7h24. Então ele vai para a escola, ele chega lá uns 15 minutos antes, fica na escola até meio-dia e 55. Normalmente ele perde o ônibus, então ele pega de 1h20, 1h30, chega aqui quase 2 da tarde, em casa mesmo. Na quinta-feira ele sai o mesmo horário, como ele sai 4h50 e poucos, ele pega o ônibus de umas 5h20, chega aqui quase às 18 horas, porque o ônibus em si, 5 minutos tá aqui. Mas até que ele vem devagarzinho, cansado, então é mais ou menos isso que está sendo a rotina dele de escola. Quando ele chega, ele almoça e continua estudando, porque tem muito dever de casa. Como eu disse, o livro não pode ser escrito no livro, então ele tem que reescrever tudo no caderno. E também eu reparei muito que nos meus livros, parece que os livros que eu peguei eram de uns meninos bem sem noção. Porque eu abri o livro, já tinha um monte de coisa feita e mal apagado. Eu olhava e falava, como assim já tem a resposta aqui pronta? Quem que apagou esse trem? Porque tá bem mal apagado e escrito no livro. Ou seja, alguém anotou no livro e não poderia ter feito dessa forma. Em setembro, se eles mudarem a edição do livro, ele vai pegar livros novos na livraria, então não vai acontecer esse problema. O que você está achando da escola? Eu tô achando bem melhor que do Brasil, tô gostando. Uhum. Como que era a sua expectativa quando você estava no Brasil? Você imaginava que seria do jeito que está sendo? Não, eu pensava que seria umas 20 vezes maior, um negócio todo parecendo um prédio. Eu tinha uma outra expectativa. Uhum. E agora que você está de fato na escola aqui, a gente veio para aqui para que você tivesse uma escola diferente, uma oportunidade diferente. O sonho dele é ser cientista. Então a gente veio para que talvez as portas fossem mais abertas, que ele tivesse vários caminhos a seguir com esse intuito de ser cientista. Agora, o que você tem de visão do seu futuro? Mesmo sendo criança, quando você pensa assim, nossa, quando isso tudo acabar, que eu for para uma universidade, vou ter mais chance? Menos chance? Vai ser igual? Se tivesse no Brasil e aqui, o que você acha que seria, vale a pena estar aqui ou não? Ia dar na mesma? Não, eu acho que se eu tivesse no Brasil, provavelmente eu finalizaria, tipo, a escola, tentaria pegar uma faculdade, mas eu não acho que eu ficaria sabendo mais de 3 línguas, não. Uhum. Aqui tem uma certa idade, acho que quando vai para o ensino médio, também inclui o francês. Então aqui todo mundo meio que sabe falar francês, inglês e o português de Portugal. E automaticamente, sabendo esses 3 idiomas, você compreende melhor o italiano, compreende melhor o espanhol. E também, quem quer, pode ainda assim fazer esses outros cursos, né? Então a gente pensa que tendo essa gama maior, por exemplo, aula de música. A aula de música é legal. Ainda que a pessoa não vai depois ficar tocando um instrumento, mas eu vejo com uma amplitude no olhar. A pessoa ali vai ter destreza com as mãos, porque o instrumento, independente de ser violão, do que for, né, você tem que ter destreza no tato, atenção, percepção, o ouvido musical, né? A gente abre um leque para outros estilos de música que não é o que a gente sempre ouve, tipo gospel, sertanejo, funk. A gente ouvindo e tendo aula de música, você vai para orquestra, você vai para outros tipos de música, de arte. Então eu vejo que tudo que é tratado aqui, ainda em nível escolar, abre outros horizontes. Eu vejo pessoal aqui de universidade, já tem vídeo aí no canal, vídeo no meu Instagram, pessoas final de semana de universidade fazendo shows de músicas portuguesas na rua. E é tão bonito que a gente pensa, poxa, eles sabem todos os instrumentos, né? Eles tocam violão, viola, batuque de tambor, de não sei o quê. Eles dançam e não tem vergonha. Então eu vejo que muito é disso. Eles têm essa base da vida inteira. A vida inteira toca e faz artes. Então a pessoa fica mais desinibida. E isso só tem a agregar valor para a pessoa.
E também teve uma vez, não sei se a senhora gravou, que a gente tava bem ali finalizando de comer. Quando a gente tava voltando, tem assim, tudududu, tudududududududu. Aí eu, nossa, que top! Aí a gente continuou indo, tinha acho que uma turma inteira com mais de 30 alunos, tudo tocando vários batuques diferentes. Parecia um pouquinho o Olodum da Bahia. Então, pessoal, o nosso vídeo, eu vou terminar ele por aqui. O que eu queria perguntar pro Kaique é isso, né? Então, para vocês ouvirem a mãe dizendo e também ele que tá vivenciando isso, o que ele tá percebendo. Eu pensava, estando do Brasil, que ele ia iniciar quinto ano em setembro e esses dias ia repetir o quarto. Só que na prática me disseram que não é assim que funciona. Se fosse para ele repetir esses dias de quarto ano, em setembro ele tinha que começar o quarto ano de novo. O que não é interessante porque ele já veio com isso de conclusão do quarto ano do Brasil. Então, como eu quero que ele continue no quinto ano, né, que ele inicie o quinto ano em setembro, ele precisa fazer esse finalzinho de quinto ano. Enfim, é assim que funciona. Para quem já tá no primeiro, segundo ou terceiro ano, eu dou de dica, repita. Se ele tivesse, tipo assim, o primeiro ano concluído no Brasil, eu ia preferir que ele ficasse agora esse tempo no primeiro ano e em setembro fizesse o primeiro ano de novo. Como eu disse, aqui é muito diferente e é essas notas do histórico deles que vai levar eles para as universidades. Então acho que não vale a pena falar, meu filho é muito bom, ele já fez o primeiro ano, eu quero que ele vá para o segundo ano aqui. Não façam isso. Como eu disse, eles não têm idioma, eles não têm música, eles não têm essas matérias. Então, a nota pode ser que a pessoa rala muito, o aluno rala muito e fica mediano. Mas e na hora de ir para a faculdade daí 2 anos, a nota mediana não vai dar a oportunidade que ele precisa. Então, como o Kaique está ainda na quinta série, tudo bem, ele vai ir para a quinta como tem que ser. Mas eu acho válido se o seu filho está no primeiro ano, no segundo ou no terceiro, que ele repita mesmo o ano, que ele comece do zero, porque, gente, vai por mim, é muito difícil. Kaique tá suando aqui para conseguir fazer os deveres de casa, para acompanhar a turma. Claro, ele começou do final, que já dificulta, mas eu vejo que ainda que tivesse no início da quinta série, eles têm inglês já de muito tempo, eles têm música de muito tempo, a rotina, assim, de muito tempo. Então, é um monte de adaptações, né? Adaptação com o idioma, com os amigos, com a rotina, com a alimentação. A gente também, Kaique criou muita expectativa com relação à refeição na escola. Por hora, ele só comeu dois dias, porque, como eu disse, a gente tá gravando e tem 2 semanas só de aula, e ele não gostou. Ele disse que a sopa é muito grossa, parece um caldo, então ele não gostou, parece um purê. Fria também, E ele achou fria. E depois é arroz, peixe e salada. Não, Mas ele arroz, disse que a peixe. salada tava no fim. Tava Então é o que eu só- falei pra ele. Talvez ele não deu sorte, porque talvez a escola não tenha uma comida que seja boa pro paladar dele mesmo. Ou ele tá dando bobeira e tá chegando muito no fim, pra já ter só resto. Então, a gente ainda não sabe dizer com concreto se de fato é ruim ou se ele tá tendo uma experiência ruim, a gente não sabe. Mas ele também tá ficando um pouco entristecido porque ele imaginou um banquete e não tá sendo. Mas, pessoal, é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui nos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. O tema acabou que o vídeo ficou um pouquinho longo mesmo, mas eu precisava perguntar tudo isso, que ele dissesse tudo isso. Se o filho de vocês está curioso, assiste o vídeo. Eu vou deixar o Instagram dele aqui também nas descrições. Caso o filho de vocês queira conversar com ele, chama ele lá no Instagram. Ele posta muito desenho, ele sempre gostou de desenhar. E ele pode conversar com o filho de vocês, trocar uma ideia, vai ser muito legal, tá bem? Muito obrigada, gente, e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!